Olá, você está ouvindo o Debate EPM, o podcast da Escola Paulista da Magistratura. Eu sou Mônica Serrano, sou desembargadora do Tribunal de Justiça e também coordeno a área de Direito Tributário aqui na escola. E hoje nós vamos falar de um tema que movimentou a advocacia pública, a magistratura, como também todos os operadores de direito, né? Que seria o tema relativo à extinção das execuções fiscais e todas as mudanças, aí, alterações, regras para a propositura de novas ações. As resoluções 547 e 617 do Conselho Nacional de Justiça nasceram por iniciativa do ministro Luiz Roberto Barroso, à época da presidência e perante o Supremo e CNJ, justamente para enfrentar um dos maiores gargalos da justiça brasileira. No âmbito do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia assumiu essa pauta e criou o projeto Execução Fiscal Eficiente, como também a publicação do provimento 2738 de 24. Essas diretrizes, que são, na verdade, desdobramentos do tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, permitiram, veja só, a extinção de 7 milhões de processos aí só no âmbito de São Paulo. Se formos considerar aí o Brasil, né, em âmbito nacional, isso de acordo com o levantamento do CNJ, já foram baixados 10 milhões de processos. Isso entre outubro de 23 e abril de 2025. Isso refere-se aí, então, a uma melhora de 20,8% da taxa líquida de congestionamento. Não é pouco, hein? E para conversar comigo aqui sobre esses reflexos práticos dessas mudanças, nós vamos aqui receber dois grandes especialistas que vivenciam esse tema no tribunal. Nosso primeiro convidado é o juiz Marco Antônio Boto Muscari. Ele é magistrado desde 91, atualmente substituto em segundo grau na 18ª Câmara de Direito Público, que é especializada em tributos e execuções fiscais. Execuções fiscais municipais, hein? Ele é graduado em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas, formado pela Escola de Formação de Governantes da USP, mestre e doutor em Direito Processual Civil também pela USP. Já atuou na Corregedoria e na presidência do Tribunal. E hoje também é coordenador adjunto, juntamente comigo, da área de Direito Tributário da EPM. Marco, muito obrigada por aceitar o convite para tratarmos desse assunto aí tão importante. Nossa segunda convidada é a juíza Carolina Bertolazzi, graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ela ingressou na magistratura em 2004 e hoje responde nada mais, nada menos pela Vara das Execuções Fiscais Municipais da capital, que tem mais de 728 mil processos ativos. É a unidade judicial, portanto, com maior volume do Brasil. Veja só o tamanho da importância, né, da nossa colega. A Carolina também integra o núcleo do Programa Execução Fiscal Eficiente do TJ de São Paulo. Bem-vinda, Carolina, também. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Bom, muita gente acha que todas essas mudanças, né, simplesmente significam em acabar com processos, né, extinguir execuções. Mas não é bem assim, esse não é o foco. A ideia aqui é reduzir litigiosidade, é buscar dar racionalidade aí à tramitação desses processos, como também buscar aí uma maior eficácia, uma melhor recuperação efetiva dos créditos, né? Mas, claro, essas mudanças todas fizeram surgir dúvidas, né? E é sobre elas que nós vamos conversar. E eu começo aqui por você, Marco. Vamos lá. A resolução 547 do CNJ estabeleceu várias exigências aí extrajudiciais em relação ao exequente, né? Como, por exemplo, tentativa de conciliação, protesto, né? Eu pergunto, então, é possível exigir do exequente essas medidas, né, em processos iniciados antes da resolução? Perfeito. A pergunta é muito oportuna, Mônica, porque, recuperando um pouco a cronologia disso,
Então, em dezembro, 19 de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, aprovou a tese no tema 1184. E como desdobramento dessa tese, em fevereiro do ano seguinte, portanto 2024, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 547, que é, na verdade, a matriz para tudo aquilo que nós vamos discutir hoje. Essa resolução estabelece uns tantos requisitos que, por razões óbvias, não estavam definidos na tese do Supremo, e, dentre esses requisitos, estão, esmiuçadamente, as providências extrajudiciais que devem ser tomadas por credores antes de ajuizarem as execuções fiscais. E a sua pergunta, cuja resposta é importantíssima, é: qual o corte temporal que se deve fazer? Então, nós recebemos no Tribunal de Justiça, lembrando que temos apenas 3 câmaras especializadas em execuções fiscais municipais, são as 14ª, 15ª e 18ª câmaras, nós recebemos muitos recursos em que colegas do Estado todo exigem essas providências, mesmo em execuções fiscais inauguradas antes da aprovação do tema e, por conseguinte, antes da edição da resolução. Então, no dia 22 de agosto, agora, portanto um mês e pouco, houve um simpósio em Brasília, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, um simpósio de magistrados do país todo que tratam de execuções fiscais. Primeiro, né? É o primeiro simpósio da história. E, dentre magistrados, como eu disse, do país todo, houve 4 presentes aqui de São Paulo, 2 dos quais estão sentados a essa mesa. Que honra! Eu pra nós, e a Carol. Passamos uma sexta-feira, o dia todo discutindo, e foram aprovados 25 enunciados. Perfeito. Muitos deles relacionados à resolução. Então, agora, respondendo de maneira objetiva, acho que essa introdução é importante para as pessoas, né, que nos assistem, poderem ter a linha histórica. Então, nós temos, num desses enunciados aprovados em 22 de agosto, o corte temporal em 22 de fevereiro de 2024, que é a data da resolução. Mas, e com isso eu encerro a minha primeira fala, é importante enfatizar que nas 3 câmaras do Tribunal aqui de São Paulo, que são essas especializadas, que são essas, a 14ª, a 15ª e a 18ª, o entendimento é outro. O entendimento é no sentido de que o corte temporal deve ser feito na data da sessão plenária do Supremo. Entendi. Eu insisto, 19 de dezembro de 2023. Portanto, processos inaugurados antes de 19 de dezembro de 23 não teriam aí essa... por uma razão quase intuitiva, não é, Mônica? Justo, né? Porque como eu posso exigir do município que atenda a certos requisitos previstos num ato subsequente? Não podemos pegá-lo de surpresa, né? Então, o corte temporal previsto no enunciado é um, o corte temporal chancelado pelas câmaras é outro. E há colegas cujo entendimento, obviamente, é mais do que respeitável, que têm exigido, mas no tribunal os recursos que chegam são providos. Perfeito, E Carolina, então, uma dúvida recorrente é sobre o valor limite das extinções. A resolução estabelece o parâmetro de R$10.000, isso ok, né? Mas e se um determinado município, por meio de uma lei local, estabelecer outro valor? O que vai prevalecer? A resolução ou a norma municipal? Veja, Mônica, esse assunto é um assunto que gerou muitas dúvidas. Muitos juízes entendem que esse valor de R$10.000 deve ser levado em conta para a propositura da execução pelo município. Mas, na verdade, esse valor não tem a ver com a propositura. Perfeito. Esse valor, ele foi estabelecido para ser considerado em relação às extinções dos processos que estão sem movimentação útil há mais de um ano, sem penhora ou sem citação. Então... Ou seja, também não vai ser só o valor, né? Não. Teria que ter juntamente outros requisitos. Agora, o município pode propor qualquer execução com valor abaixo de 10.000, pode ter sua própria lei, né, específica de limite, de teto, de propositura de execução fiscal. Isso nada vai mudar a propositura. O que
os 10 mil reais são para Outro parâmetro. É um parâmetro de extinção de execuções E que vai para ser avaliado junto com os outros requisitos. né? Exatamente. Isso aí foi objeto de um enunciado também nessa jornada do Fórum da Execução Fiscal, que é o enunciado 3, que pacificou isso nesse sentido. É muito importante essa jornada aí também, então, Sim. na pacificação aí de dúvidas, digamos Foi muito assim, né? interessante, não é? Trocar ideias e experiências com pessoas do país todo. Sim, sim. E as dúvidas eram meio parecidas, né, no Brasil inteiro. Bom, e ainda falando então nessa extinção de execuções abaixo de 10 mil reais, marco agora, né? Sem movimentação útil, então, há mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. Mas eu te pergunto, qualquer penhora, ainda que de valor irrisório, impediria essa extinção? Vamos dar um exemplo aqui. Uma eventual busca no Infojude identificaria, por exemplo, R$100. Basta para afastar essa resolução? Bem, aqui também é outra pergunta importante, porque o texto da resolução prevê que uma das hipóteses de extinção das execuções, sempre limitadas aos 10 mil reais, é claro, na verdade 10 mil reais já está fora, de valor menor do que 10 mil reais. Mas o texto da resolução é quando, ainda que haja citação, é uma das hipóteses, não forem localizados bens penhoráveis. E aí é oportuna a sua pergunta. Quaisquer bens, Marco? Quaisquer valores? E eu confesso que no nosso tribunal existe ruído na jurisprudência. Aqui eu não me sinto à vontade para dizer se entende assim ou assado. Porque há câmaras, e às vezes até dentro da Câmara, uma composição específica da turma julgadora, há câmaras que entendem que sim, ainda que nós alcancemos R$1.200 numa execução fiscal de R$9 mil, que ainda assim está inviabilizada a extinção, mesmo que o processo esteja em compasso de espera há um ano. Entendi. O argumento é, por definição, o impediente previsto na resolução é de um bem ou cifra inferior a 10 mil, porque se for igual ou maior do que 10 mil, estará satisfeito o crédito exequendo. Portanto, não faria sentido. Mas, também nas câmaras, existe quem entenda que é preciso afastar a hipótese de valores e bens irrisórios. Porque se encontrarmos R$8,12 pelo Cisbajude, quer dizer, para todo o sempre, né? A Carol tem uma experiência, a vara dela, como você disse, né? Tem mais de 500 mil de processos. Como é a experiência, né, Carol? Aqui em São Paulo a gente tem uma lei de teto aqui de propositura de execução é de R$15 mil hoje, né? Então, na vara, qualquer execução, independente do valor, se o bloqueio no Cisbajude for de R$150 até R$150, ele é imediatamente desbloqueado. Então, a gente considera o valor de R$150 como até R$150 irrisório. Então, a gente desbloqueia. Então, já não chega a ter a penhora. Então, na minha vara, é esse o critério, né? 150, até R$150 é um valor irrisório que não é considerado penhora, né? Isso é pacífico, o município não recorre. Então, mas eu acho que cada lugar tem que estabelecer, né? Dentro das suas condições. Um critério razoável. Exatamente. Né? Claro que é um termo aberto aí, né? Sim. Agora, Carolina, a resolução 547 alcança execuções fiscais propostas antes de sua edição ou da fixação da tese 1184 pelo Supremo Tribunal Federal? Então, aqui o tema também gerou algumas dúvidas e ao contrário do que o Marcos respondeu, que era a questão inicial, que eram as providências preliminares, né? Por parte do que se exige do município, do exequente, né? O que passou-se a entender, inclusive também foi tema de um enunciado, que é o enunciado 4, que no sentido de que a resolução se aplica sim às execuções anteriores à edição. Então, tudo que tiver, né, na minha vara ou em qualquer vara de execução, há mais de um ano parado, sem penhora, ou sem citação, sem uma movimentação útil, poderia ser extinto por esse critério da resolução. Diferentemente da outra situação que nós escrevemos no início, né? Isso. Então, na verdade, a resolução tem uma parte que só se aplica aos processos nascidos sob a égide dela, ou pelo menos da fixação do tema, né, da tese,
e uma parte que definitivamente se aplica às execuções antigas. Até porque esses 7 milhões que você mencionou, dá para quase apostar se a totalidade deles foi inaugurada antes. Sim. Então, Claramente, senão nós não teríamos essa redução, né? Claro. De forma tão rápida, né? É com você ainda, Carolina, vamos lá. A resolução determina ainda que para fins do limite de R$10.000, devem ser somados os valores de execuções apensadas contra o mesmo devedor, né? Basta que existam processos nessas condições ou é necessária uma decisão formal de apensamento? O que se tem entendido hoje é que o que você precisa é que as execuções estejam apensadas por determinação judicial, porque o critério estabelecido pelo CNJ dos R$10.000 foi de acordo com um valor de custo médio de cada processo. Então, não faria sentido você ter um monte de execução fiscal contra o mesmo devedor de valores pequenos e você só somar. Então, você precisa ter um processo só tramitando, Considere. porque na verdade você está buscando uma eficiência e uma economia, né? Então você outro tema. Uma racionalidade. Isso, né? e foi assunto de enunciado, que é o enunciado 5, né, da jornada, que estabeleceu isso, que os processos têm que estar apensados por determinação judicial. Perfeito, muito bem. Marcos, sobre os recursos previstos no artigo 34 da nossa conhecida Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830, o raciocínio da soma das execuções apensadas também vale? A resolução trata disso? E aí, queremos saber qual a posição das câmaras especializadas. Perfeito. Bem, então só relembrando, o artigo 34 da Lei de Execuções, ele estabelece um limite até o qual não são admissíveis apelações. São admissíveis apenas embargos infringentes. Portanto, estudantes de direito, lembrem, ainda existem embargos infringentes no Brasil. É bom lembrar. Não aqueles do Código de 73, mas os da velha Lei 6.830 de 1980. Muito bom. Existem, muitas vezes, execuções fiscais cujos autos estão apensados. Existem execuções fiscais que foram processadas num lote, porque aqui em São Paulo as normas de serviço da Corregedoria permitem a extinção de execuções fiscais por lote. E nessas hipóteses é que se coloca essa dúvida. Imaginemos que haja, não é força de expressão, 19.000 execuções fiscais lá na nossa Câmara. Já houve de 30.000 execuções fiscais extintas num lote apenas por uma só sentença. Pois bem, imaginemos que esse número de 30.000 execuções, em cada uma delas o valor não supere o limite do artigo 34 da Lei de Execuções, que para as pessoas saberem, em números grandes é algo como R$1.400 ou R$1.500, em números de hoje. Ali se fala em 50 ORTNs, que viraram OTNs, que viraram UFIR ao longo dessas décadas todas, e hoje temos algo por volta de R$1.500, né, Carol? Se eu não estou me enganado. Pois bem, se cada uma dessas execuções tiver um valor que não supere as 50 ORTNs, 1.000 e alguma coisa, a pergunta é, mas a soma supera por definição? Então, se admite a apelação, somando-se o valor, ou não se admite, só que aderir em encargos infringentes. Tem um entendimento aqui, sim, pacífico nas três câmaras do tribunal, no sentido de que se consideram os valores individuais das Portanto, execuções. nada de somar. Até porque eu também insisto, nunca chegaríamos a... se somar jamais, tá certo? Deixaremos de conhecer uma apelação, porque a soma de qualquer coisa, vezes, a multiplicação por 19 ou 20.000, vai dar mais de E temos que voltar de novo aqui. A ideia é racionalizar, é buscar uma efetividade Então, mesmo. o tribunal, nesse caso, não tem conhecido das apelações. Pior ainda, tem entendido que o erro é grosseiro e que, portanto, não cabe nem sequer a fungibilidade. Então, atenção, hein, gente? Muito importante. Antes de encerrarmos também aqui, a Fazenda pode evitar a extinção por até 90 dias do processo, né? Se demonstrar que, nesse prazo, poderá localizar bens. Mas, na prática, como se demonstra, como é essa demonstração? E essa é a pergunta para os dois. Primeiro, Carolina. Na verdade,
O que a gente entende, a demonstração precisa ser uma demonstração efetiva da existência de bens. Não é suficiente que a fazenda faça um pedido de... uma expedição de ofício. Ou uma penhora livre, uma penhora por mandado, sem indicar um bem específico. Tem que ter a penhora efetiva. Exatamente. Agora ela tem falado, né, tem este bem, então eu quero que faça um renajúdio. Não uma coisa genérica, né? Porque senão qualquer pedido da fazenda, eu quero que faça uma busca, serviria para impedir essa extinção, que não é o... E, de novo, combina com essa ideia de eficiência. Exatamente. Mesmo. Marco? E é uma demonstração cabal de que, ao contrário do que algumas pessoas supõem, o escopo do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, com a Resolução 547, não foi extinguir por extinguir. Sim, né? Esses 90 dias são, em linguagem popular, uma colher de chá que se dá ao credor tributário, na maior parte das vezes, para que ele possa dizer, olha, existe a possibilidade de uma concessão de bens. E afastar aquela ideia daquela execução que fica ali anos a fio, sem resolutividade. É isso mesmo. Agora, evidentemente que não basta ele dizer a possibilidade, ele precisa demonstrar concretamente, porque do contrário também não precisa mais nem cogitar da extinção. Ele sempre vai dizer a possibilidade. Inclusive o IPTU, que muitos falavam, não, as execuções de IPTU têm um bem. Também se entende que não basta ter o bem. O município precisa efetivamente requerer a penhora desse imóvel. Perfeito. Né? O que às vezes não é interesse do município. Então eles não requerem, porque é um valor muito alto, e aí então você pode extinguir a execução. Entendi. E agora, então, uma última pergunta que eu deixo para vocês, né? Essas alterações todas, essas mudanças, que reflexos trouxe para vocês no dia a dia, né? No cotidiano de vocês? Carolina. Então, aqui na Vara da Execução Fiscal Municipal aqui da capital, desde a publicação da resolução, desde do início desse projeto que o Tribunal de Justiça fez, da execução fiscal eficiente, aqui a gente já extinguiu mais de 400 mil processos. Olha só. Né? É bastante coisa, a gente hoje tem mais de 700 mil aí em andamento, mas já tivemos muito mais do que isso. Mais eficiente a VAR. Então, é isso que, né, eu trouxe uns dados interessantes. Isso aqui a gente fez uma parceria com a prefeitura, a gente está trabalhando junto, a prefeitura aderiu àquele protocolo de acordo de cooperação com o CNJ e com o tribunal, a gente tem trocado listas, feito extinções, não tem gerado recursos, porque é tudo feito em comum acordo, então a gente está conseguindo deixar a vara muito mais efetiva. Para você ter uma ideia, em janeiro desse ano, né, depois de todas essas extinções, a gente começa a ter a mão de obra livre para trabalhar mais efetivamente na busca do crédito tributário, né? Em janeiro desse ano, a gente tinha, em constrição de Cisbajude, por exemplo, a gente tinha alcançado 700 mil reais. Em setembro, agora, o nosso valor de constrição foi de 80 milhões. Olha só. Então, isso tudo... né? Porque a gente conseguiu se debruçar mais no que importa na execução, né? Em relação àquele crédito que vai ser efetivado. Exatamente. E a prefeitura tem conseguido assim, um retorno de crédito muito grande também com as providências administrativas, né? Com protesto, com negativação. Então, assim... Veja que assim, né? Estamos caminhando, então, com eficiência. Exatamente. O que mostra que a ideia não é... boa, né? Não é extinguir por extinguir. Sim, né? Trazer mais efetividade mesmo, né? E Marco, na sua atuação, né? Aquisição. Bem, então, para dar uma ideia numérica, que eu acho que fala por si, no pico da distribuição mais recente, que hoje pela manhã eu pedi para minha assistente, braço direito, levantar. No dia 4 de junho, uma quarta-feira, porque as distribuições se fazem às quartas, nós recebemos 264 processos. Eu estou falando de distribuição regular semanal. Portanto, para vencermos numa semana 264 processos, que são fundamentalmente apelações ou reexames necessários. Perfeito. Isto para não falar dos agravos que entram diariamente, é claro, por força de lei são distribuídos em continente, e que giram entre 6 e 12 por dia. Perfeito. Com isso, o que eu quero dizer, a quantidade de processos é expressiva,
Ainda. Todos os desembargadores e substitutos em segundo grau, como eu sou ainda, estão com o serviço rigorosamente em dia, apesar dessa avalanche de processos, porque na verdade eram processos que estavam, né, Carol? Ali paralisados pelo estado afora, naquele marasmo, e de repente se agitou a água. Certo. E isso vai bater, evidentemente, Aqui no tribunal. Sim. Portanto, só para ter uma ideia disso, antes do advento da tese e da resolução, nós recebíamos aproximadamente 120 por semana. Perfeito. É claro que isso também é resultado do impacto que está havendo em primeira instância. Isso provavelmente vai ter uma... Então, houve um impacto que eu diria brutal, Certo. relembrando que nós temos no Tribunal de Justiça apenas 4 magistrados que julgam isso. São 15 desembargadores, mais 4 substitutos em segundo grau. Perfeito. Tudo isso para 19 de nós. Então, fazemos com gosto, né? Fazemos porque vemos esses 7 milhões frutificando. Exato. E louvamos a atuação do ministro Barroso e do nosso presidente Fernando Torres, sem os quais nós não faríamos isso que é épico, não é força de expressão. É uma conquista épica, talvez as pessoas nem saibam a dimensão disso, Sim. mas é brutal. Então, Que bom. Eu fico muito agradecida, muito obrigada pela participação, esclarecimentos. E isso com certeza vai ajudar muita gente aqui que está nos ouvindo, né? E são questões centrais aí muito importantes, né? Eu agradeço também a você que está nos acompanhando, e o podcast da EPM é produzido pela equipe de comunicação social em parceria com o setor de audiovisual. Muito obrigada.